Extraterrestres, alienígenas e vida fora do nosso planeta. Estamos há muito tempo tentando descobrir se existem ou não. Entretanto, alguns dizem que a resposta pode estar diante dos nossos olhos, na própria Bíblia. Afinal, o que esse livro tão importante diz sobre essas questões? Segundo a Bíblia, OVNIs e alienígenas existem. Seja bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal. Hoje vamos mesclar duas temáticas e descobrir finalmente se a palavra de Deus revela para nós a existência de seres extraterrestres. Geralmente, as passagens que supostamente falam de OVNIs são aquelas em que acontecimentos sobrenaturais e muito marcantes ocorrem, como, por exemplo, a nuvem que acompanhava o povo hebreu durante sua travessia pelo deserto durante o Êxodo. Bom, essa passagem é meio vaga, pois não fala sobre nenhum ser e nem a respeito de qualquer veículo estranho. O mais provável é que fosse um fenômeno meteorológico especial feito pelo próprio Deus, como se colocando fisicamente ali com o povo. De dia mostrava o caminho e de noite iluminava e aquecia a nação que havia acabado de sair do Egito. Algumas passagens mais específicas podem ser usadas para defender a aparição de OVNIs na Bíblia. Uma delas é em Ezequiel, conforme está escrito: "Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a resolver-se. O resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem, saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem." Esse trecho está nos versículos 4 e 5 do capítulo 1 do livro, e ainda são complementados pelos de número 20 e 21, que dizem assim: "Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas." É possível notar a semelhança de algo feito de metal brilhante, cercado por nuvens com fogo. Além disso, saíram dali 4 seres viventes, parecidos com humanos, mas não exatamente como nós. Seriam alienígenas saindo de uma nave, segundo a interpretação. Já nos versículos 20 e 21, fala-se sobre rodas, que eram movimentadas pelo espírito dos seres viventes. Poderiam ser, de fato, outras aeronaves extraterrestres. A maioria dos comentaristas bíblicos não concorda com essas interpretações, e é difícil até para os ufólogos justificar a existência de aliens com essa passagem. Isso porque, para começar, trata-se de uma visão de Ezequiel, ou seja, não era algo que estava realmente acontecendo ali, mas sim uma revelação do próprio Deus para o profeta, que via aquilo em sua mente. Os seres viventes e a nuvem de fogo não estavam ali realmente, mas eram figuras de um contexto espiritual. Os seres viventes são seres celestiais espirituais. Na verdade, eles são os querubins, anjos servos de Deus, e não seres extraterrestres. A grandeza da passagem e os vários feitos sobrenaturais acontecendo ao mesmo tempo, como as rodas, o metal brilhante e a nuvem de fogo, tudo isso serve apenas para demonstrar a glória do Senhor. Naquele momento, Deus estava falando com Ezequiel e era importante que o profeta tivesse uma mínima noção do poder
e da grandiosidade do Criador. Enfim, não há menção a outros planetas ou seres vindos de outro local. Então, essa passagem não serve muito para justificar a existência dos aliens. Mas há um trecho de Gênesis que parece falar sobre isso. Está escrito nos versículos 1 e 2 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Nesse caso, os filhos de Deus seriam de outra raça, diferente da humana, já que não são chamados de filhos dos homens como os outros. Muitos dizem que os gigantes, os chamados Néfilins, vieram dessa mistura de raças entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. As explicações para quem seriam esses filhos de Deus são várias, e algumas envolvem anjos que desceram dos céus. Ora, desceram dos céus? Podem muito bem ser alienígenas, então. Os gigantes seriam frutos da mistura de alienígenas com os humanos. Porém, é preciso ler Gênesis com mais atenção para entender melhor. Antes desse capítulo, não há nenhuma citação de possíveis anjos que teriam descido do céu e habitado aqui na Terra. Muito menos alguma menção de seres vindos de outros planetas ou coisas do tipo, como se esses filhos de Deus fossem extremamente diferentes dos seres humanos normais. O que vemos principalmente no capítulo anterior é a descendência dos primeiros seres humanos. Por conta de seu assassinato, Caim havia sido exilado e abandonado por Deus. O Senhor havia escolhido outro filho de Adão, Sete, para ser o ancestral das nações que viriam ser o povo de Deus, incluindo a nação judia, de onde nasceria o Cristo. No capítulo 5, vemos a descendência de Adão, aquela que o Senhor havia abençoado. Já no capítulo 4, é citada a descendência de Caim, como se fosse separada da de seu pai Adão, por conta de seu exílio e desamparo por parte de Deus. Ou seja, Gênesis havia separado bem duas linhagens ali, a de Deus, que são os descendentes de Adão, e aquela deixada pelo Todo-Poderoso, os descendentes de Caim. O capítulo 6 é apenas uma continuação de todo esse contexto. Portanto, tanto os filhos de Deus quanto os filhos dos homens eram seres humanos. A diferença entre eles era apenas na linhagem. Os filhos de Deus eram de Adão e os dos homens eram de Caim. Foi a partir dessa mistura de linhagens que surgiram vários povos e os seres humanos começaram a se corromper cada vez mais. Foi por causa disso que veio o dilúvio. Mas isso é outra história que eu conto noutra ocasião. Pois é, os filhos de Deus eram seres humanos. Essa passagem, então, não revela que alienígenas e OVNIs existem. Na verdade, temos que admitir que a Bíblia não se preocupa muito com essa temática de vida extraterrestre. O livro foca mais no nosso planeta, a Terra, que é onde vivemos e onde habitou Jesus Cristo, que sempre foi o maior foco de todas as histórias bíblicas. Não vamos conseguir encontrar nas Escrituras uma resposta sobre se existe ou não vida fora do nosso planeta. Essa é uma dúvida muito grande que temos, talvez por termos necessidade de não nos sentirmos sozinhos na imensidão do universo. Um lugar tão grande, com tantos planetas e estrelas, poderia ter somente nós, aqui na Terra, como habitantes inteligentes? Por que Deus criou tudo isso, então? Bem, na Bíblia, é possível perceber que a grandiosidade de toda a criação e a infinitude do universo revelam a glória de Deus, e não que ele criou outros corpos celestes para outros seres vivos viverem. A astronomia seria mais uma das formas de enxergar Deus através de suas criações.
A Bíblia fala sim sobre a existência de outros seres inteligentes que não são aqui da Terra, mas eles também não são de outros planetas. Eles são os seres espirituais, tanto anjos como demônios. Segundo o cristianismo, eles existem e influenciam o mundo material, só que não são alienígenas ou coisas do tipo. Quer dizer então que a Bíblia nega que exista vida fora da Terra? Na verdade, não. Ela só não se preocupa em responder isso. Pode tanto existir como não. Sabemos que OVNIs são um fenômeno inegável e que foram registrados diversas vezes. Em muitas delas, eles recebem explicações lógicas e plausíveis, como fenômenos meteorológicos naturais. Outras vezes, são difíceis de serem explicados. Por isso, são atribuídos a alienígenas. Por enquanto, não há confirmação disso, mas eles podem sim existir, não é? Os objetos voadores não identificados estão por aí e são estudados por instituições sérias como a NASA, por exemplo. Talvez elas sim nos comprovem a existência de extraterrestres, mas não a Bíblia. Mas agora, o que eu quero saber é a sua opinião sobre tudo isso que falamos. Você acha que existe vida fora do planeta Terra? Você acha que a Bíblia tem a resposta para tudo ou ela não se preocupa muito com alguns assuntos? Pense bem e deixe tudo aqui nos comentários para a gente dividir essas informações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!